atenção para esse vídeo. Separei aqui alguns dos casos mais impressionantes de viagem no tempo. Seriam casos reais? Não se sabe, mas que são grandes evidências de que a viagem no tempo é possível. Assista também a parte 1 do vídeo, onde eu estou explicando detalhadamente como funciona a viagem no tempo. O primeiro caso é este: uma operária saindo de uma fábrica em 1938 com um celular. Isso é mais um caso de viajante no tempo distraído. Uma moça foi filmada saindo de uma fábrica em Massachusetts em 1938, falando ao celular. Essa moça foi identificada no futuro pelo seu neto. Trata-se de Gertrude Jones. Na época ela tinha 17 anos. O caso 2. Viajante no tempo, hipster. Em uma foto que registra a cerimônia de reabertura da ponte South Forks em Gold Bridge, na Colômbia Britânica, no Canadá, 1941, gente. Dá pra ver que este distraído viajante no tempo está usando um óculos escuro muito estiloso e uma camiseta moderna. Ou seja, dá pra ver logo de cara que ele não está vestido adequadamente para os padrões daquela época. O óculos, por exemplo, não era uma novidade em 1941. E esse viajante também ele está usando, na verdade, um suéter de um time de hóquei. Além do mais, o pessoal de 1941 era um pouco lento para identificar os adereços do futuro, já que ninguém está estranhando o sujeito e suas roupas. Esse foi um dos casos mais curiosos até hoje. O caso 3. A lenda de Friends. Em 1950, um homem foi atropelado na Times Square, em junho de 1950. Estava vestido com roupas do final do século XIX, com um vale cerveja, uma conta da lavagem de uma carruagem e cuidados com o cavalo. Dá para imaginar. Estava com uma carta datada de 1876 e com $70 e cartões de visita. Tudo novinho, só que não. E o mais impressionante, a descrição batia com a denúncia do desaparecimento de um certo Rudolph Fentz, que sumiu em 1876, quando tinha 29 anos. Parece até uma história de um filme, mas não é. O cineasta Jack Finney fez uma história curta de ficção científica em 1951, exatamente com este enredo. Mas tem gente que usa a história como evidência de viagem no tempo desde os anos de 1970. O que é impressionante é que Rudolph Fentz sumiu em 1876, quando tinha 29 anos, e apareceu no futuro em 1951 com a mesma aparência, antes de ser atropelado. Caso 4. O operador da bolsa com informações privilegiadas. Se você fosse um viajante no tempo, por que perderia tempo a aparecer com um celular em um filme de Charlie Chaplin? Se você poderia usar informações sobre a bolsa de valores e fazer uma fortuna. A história do jornal Weekly World News afirma que, com um investimento inicial de $800, que é cerca de R$1.600, o esperto viajante do tempo Andrew Curzon conseguiu juntar $350 milhões, cerca de 700 milhões, em 2 semanas. Com um investimento inesperado que renderam muito e que deixou muitas autoridades da época preocupados pela estranha sorte deste indivíduo, a maneira de como conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo. Em 2 semanas, com investimentos inesperados que renderam muito. Isso deixou muitas autoridades da época preocupados pela estranha e grande sorte deste indivíduo e da maneira como conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo. Caso 5. O estranho caso de John Titor. Um caso interessante ocorreu entre 2000 e 2001. Um certo homem chamado John Titor postou algumas mensagens em um fórum da internet, alegando ser um viajante do tempo e ter vindo de 2036. Ele até mesmo descreveu sua máquina do tempo, com explicações detalhadas de como criar uma máquina do tempo, além de falar sobre muitos eventos que acontecerão no futuro. Bem, até agora ninguém conseguiu ainda montar a máquina do tempo. Caso 6. Von Helton e as suas viagens. Essa é uma interessante prova de uma viagem no tempo. Von Helton. Essa aí é uma foto dele em 1857. Outra em 1916
1945 e no presente. Von Helton é um homem que alega ser um viajante no tempo, tendo visitado a Inglaterra em 1857, a França em 1916 e a Alemanha em 1945. Ele inclusive exibe as fotos de si mesmo em várias épocas para provar que é mesmo um viajante do tempo. Caso 7. O experimento Filadélfia, o projeto Montauk de 1943 para 1983. Talvez uma das histórias mais conhecidas e mais interessantes sobre saltos para o futuro é a lenda da história de um projeto chamado Experimento Filadélfia, que em 1943 pretendia tornar um navio invisível aos radares, usando fortes campos eletromagnéticos. O experimento fracassou no seu intuito inicial, mas trouxe um efeito colateral inesperado. O navio realmente desapareceu, e apareceu minutos depois com as pessoas dentro dele, fundidas de forma bizarra ao navio, ainda vivos e gritando em desespero. Consta que faltava apenas 2 marinheiros que no desespero saltaram do navio enquanto ele estava sumido, e caíram no infinito, indo parar no mesmo lugar 40 anos depois. Tem noção do que é isso? Em 1983, quando o governo realizava o projeto Montauk, que tentava reproduzir a experiência do passado. Até hoje um homem chamado Al Bielek alega ser um dos marinheiros que saltou do navio num momento crucial e consequentemente saltou no tempo. Tudo novinho, só que não. E o mais impressionante, a descrição batia com a denúncia do desaparecimento de um certo Rudolf Fentz, que sumiu em 1876, quando tinha 29 anos. Parece até uma história de um filme, mas não é. O cineasta Jack Finney fez uma história curta de ficção científica em 1951, exatamente com este enredo. Mas tem gente que usa a história como evidência de viagem no tempo desde os anos de 1970. O que é impressionante é que Rudolf Fentz sumiu em 1876, quando tinha 29 anos, e apareceu no futuro em 1951 com a mesma aparência, antes de ser atropelado. Caso 4. O operador da bolsa com informações privilegiadas. Se você fosse um viajante no tempo, por que perderia tempo aparecendo com um celular em um filme de Charlie Chaplin? Se você poderia usar informações sobre a bolsa de valores e fazer uma fortuna. A história do jornal Wake World News afirma que, com um investimento inicial de $800, que é cerca de 1.000, dá para ver que este distraído viajante no tempo está usando um óculos escuro muito estiloso e uma camiseta moderna, ou seja, dá para ver logo de cara que ele não está vestido adequadamente para os padrões daquela época. O óculos, por exemplo, não era uma novidade em 1941. E esse viajante também ele está usando, na verdade um suéter de um time de hóquei. Além do mais, o pessoal de 1941 era um pouco lento para identificar os adereços do futuro, já que ninguém está estranhando o sujeito e suas roupas. Esse foi um dos casos mais curiosos até hoje. O caso 3. A lenda de Fentz. Em 1950, um homem foi atropelado na Times Square, em junho de 1950. Estava vestido com roupas do final do século XIX, com um vale-cerveja, uma conta da lavagem de uma carruagem e cuidados com o cavalo. Dá para imaginar. Estava com uma carta datada de 1876 e com $70 e cartões de visita. Tudo até agora ninguém conseguiu ainda montar a máquina do tempo. Caso 6. Von Helton e as suas viagens. Essa é uma interessante prova de uma viagem no tempo. Von Helton. Essa aí é uma foto dele em 1857. Outra em 1916, 1945 e no presente. Von Helton é um homem que alega ser um viajante no tempo, tendo visitado a Inglaterra em 1857, a França em 1916 e a Alemanha em 1945. Ele inclusive exibe as fotos de si mesmo em várias épocas para provar que é mesmo um viajante do tempo.
Caso 7. O experimento Filadélfia. O projeto Montauk de 1943 para 1983. Talvez uma das histórias mais conhecidas e mais interessantes sobre saltos para o futuro é a lenda da história de um projeto chamado Experimento Filadélfia, que em 1906 reais, o esperto viajante do tempo Andrew Curzon conseguiu juntar 350 milhões de dólares, cerca de 700 milhões em 2 semanas. Com um investimento inesperado que renderam muito e que deixou muitas autoridades da época preocupados pela estranha sorte deste indivíduo, a maneira de como conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo, em 2 semanas, com investimentos inesperados que renderam muito. Isso deixou muitas autoridades da época preocupados pela estranha e grande sorte deste indivíduo e da maneira como conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo. Caso 5. O estranho caso de John Titor. Um caso interessante ocorreu entre 2000 e 2001. Um certo homem chamado John Titor postou algumas mensagens em um fórum da internet, alegando ser um viajante do tempo e ter vindo de 2036. Ele até mesmo descreveu sua máquina do tempo, com explicações detalhadas de como criar uma máquina do tempo, além de falar sobre muitos eventos que acontecerão no futuro. Bem, atenção para esse vídeo. Separei aqui alguns dos casos mais impressionantes de viagem no tempo. Seriam casos reais? Não se sabe, mas que são grandes evidências de que a viagem no tempo é possível. Assista também a parte 1 do vídeo, onde eu estou explicando detalhadamente como funciona a viagem no tempo. O primeiro caso é este. Uma operária saindo de uma fábrica em 1938 com um celular. Isso é mais um caso de viajante no tempo distraído. Uma moça foi filmada saindo de uma fábrica em Massachusetts em 1938, falando ao celular. Essa moça foi identificada no futuro pelo seu neto. Trata-se de Gertrude Jones. Na época ela tinha 17 anos. O caso 2. Viajante no tempo, hipster. Em uma foto que registra a cerimônia de reabertura da ponte South Forks em Gold Bridge, na Colômbia Britânica, no Canadá, 1941, gente.